Olá, pessoal. Como vocês estão? Imagina só essa cena. Véspera do Natal, no ano de 1971. Uma adolescente de 17 anos, chamada Juliane Koepik, embarca com a mãe em um avião no Peru. O destino? A cidade de Pucallpa, onde passariam as festas com o pai dela. Um voo que deveria durar só 1 hora, estava prestes a se transformar em uma das histórias de sobrevivência mais inacreditáveis que você já ouviu. Juliane estava a poucos minutos de se tornar a única sobrevivente de uma queda de avião de mais de 3.000 metros de altura, seguida por 11 dias de uma jornada solitária pela impiedosa e selvagem floresta amazônica. Tudo começou de forma rotineira. O voo 508 da Lança partiu de Lima, e por cerca de 25 minutos, tudo correu bem. Mas então, o avião entrou de cabeça em uma tempestade tropical violenta. Pela janela, Juliane via apenas nuvens escuras e ameaçadoras. De repente, a aeronave começou a tremer com uma força brutal. Passageiros gritavam, objetos voavam pela cabine, e então, um clarão ofuscante. Um raio tinha atingido a asa direita do avião. O motor explodiu em chamas. No meio do caos e do pânico, Juliane ouviu a voz calma de sua mãe, Maria, dizendo: "Agora acabou." Foram as últimas palavras que ela ouviria dela. O avião começou a se desintegrar no ar. Juliane, ainda presa ao seu assento, numa fileira de 3 lugares, foi sugada para fora da fuselagem e começou uma queda livre, aterrorizante. Girando sem controle no ar, a mais de 3 quilômetros de altura, ela perdeu a consciência. Como ela sobreviveu a essa queda é algo que intriga especialistas até hoje. A teoria mais aceita é uma combinação de fatores quase milagrosos. A fileira de assentos em que ela estava presa teria funcionado como uma semente de bordo, girando e criando resistência ao ar, o que diminuiu a velocidade da queda. As fortes correntes de ar ascendentes da própria tempestade também podem ter ajudado a frear a descida. E por fim, a copa densa das árvores da Amazônia amorteceu o impacto final, como um colchão gigante. Quando Juliane finalmente acordou, já era o dia seguinte. Ela estava sozinha, ainda presa ao banco, no meio da imensidão verde da floresta. Seu corpo estava todo doído, a clavícula quebrada, um joelho seriamente machucado, cortes por toda parte, e um olho tão inchado que mal conseguia enxergar. Para piorar, ela tinha perdido os óculos, e sendo muito míope, tudo ao redor era um borrão. A dor era intensa. A desorientação era total. Mas Juliane tinha uma carta na manga que ninguém mais naquele voo teria conhecimento. Ela foi criada praticamente dentro da selva peruana. Seus pais eram biólogos, e ela passou a infância aprendendo com eles sobre aquele ambiente. Seu pai, Hans Wilhelm, sempre dizia: "Se um dia você se perder na mata, procure um riacho. Siga o curso da água, porque todo riacho deságua em um rio maior, e rios maiores sempre levam à civilização." Essa lição seria sua bússola nos dias que viriam. Nos primeiros dias, movida pela esperança, ela procurou por outros sobreviventes, especialmente por sua mãe. Ela encontrou destroços espalhados, malas, pedaços da fuselagem. Em um momento particularmente chocante, ela se deparou com uma fileira de assentos com 3 corpos, enterrados de cabeça para baixo no solo. Um deles era de uma mulher. Com um coração na mão, ela se aproximou, torcendo para não ser sua mãe. E não era. Era um alívio misturado com uma tristeza profunda. Seguindo o conselho do pai, Juliane encontrou um pequeno córrego e começou a segui-lo. Ela andava pela água sempre que podia, porque o chão da floresta era cheio de plantas venenosas, espinhos e animais perigosos. Além disso, caminhar pelo leito do riacho era muito mais fácil do que abrir caminho pela vegetação densa. A única comida que encontrou foi um saco de doces, que acabou rapidamente. Sua principal fonte de sustento era a água do riacho. Mesmo sabendo dos riscos de beber água não tratada, com o passar dos dias a situação só piorava. O calor e a umidade eram sufocantes. Seus ferimentos começaram a infeccionar de forma horrível. Larvas de moscas varejeiras se instalaram sob sua pele, principalmente no braço direito, que estava inchado e dolorido. Ela podia sentir os vermes se movendo ali dentro. Uma sensação torturante. A fraqueza pela fome, pelas infecções e pelo esforço constante era avassaladora. As noites eram um capítulo de terror à parte. Sem abrigo, ela procurava lugares minimamente secos para tentar descansar, sempre em alerta máximo. A selva amazônica não dorme. Ela ouvia os sons de onças, o movimento de cobras, os ruídos de jacarés nos rios. Eram perigos reais, espreitando na escuridão. Mas novamente, o conhecimento que seus pais lhe deram
a ajudou a manter a calma, pois ela sabia identificar os sons e entender o comportamento de muitos daqueles animais. No 10º dia de sua jornada, o pequeno riacho finalmente a levou a um rio maior. E foi ali, na margem, que ela viu algo que parecia uma miragem. Um pequeno barco ancorado. Perto dele, uma cabana rústica de madeira. Era um acampamento temporário de madeireiros. Estava desabitado, mas era um sinal de civilização, uma fagulha de esperança, no meio do desespero. Completamente esgotada, ela se arrastou para dentro da cabana. Lá, encontrou um motor de barco e um galão de gasolina. Uma memória surgiu em sua mente. Seu pai usando gasolina para tratar feridas em animais e remover parasitas. Era uma medida drástica, mas ela não tinha outra opção. Derramou gasolina sobre os ferimentos infestados. A dor foi excruciante, mas ela conseguiu retirar cerca de 35 larvas de seu corpo. Naquela noite, pela primeira vez em 10 dias, ela dormiu sob um teto. No dia seguinte, os madeireiros voltaram ao acampamento e levaram um susto monumental. Encontraram aquela jovem loira, ferida, delirando, falando uma mistura de espanhol e alemão. No começo, eles ficaram desconfiados, achando que era algum tipo de espírito da floresta. Mas logo entenderam que ela era a sobrevivente do acidente aéreo que todos no país procuravam. Os homens cuidaram dela, deram comida e a levaram em seu barco por uma longa viagem de várias horas, até o vilarejo mais próximo. De lá, ela foi transportada de avião para um hospital em Pucallpa, onde finalmente se reencontrou com seu pai. O abraço entre eles foi o fim de um pesadelo de 11 dias, onde ela caminhou cerca de 10 quilômetros, por um dos ambientes mais hostis do planeta. Das 92 pessoas a bordo do voo 508, Juliane Koepeke foi a única sobrevivente. Tragicamente, as equipes de resgate descobriram depois que sua mãe, Maria, também havia sobrevivido à queda, mas ferida demais para se mover, acabou morrendo sozinha na selva alguns dias depois. A história de Juliane rodou o mundo. Sua sobrevivência foi uma combinação incrível de sorte, conhecimento e uma força de vontade sobre-humana. Anos mais tarde, ela se tornou bióloga, seguindo os passos dos pais, e dedicou sua vida ao estudo e à conservação da floresta amazônica. Em 1998, o cineasta Werner Herzog, que por uma ironia do destino quase pegou aquele mesmo voo, dirigiu um documentário sobre ela chamado Asas da Esperança. Ela também escreveu um livro contando sua história, Quando Caí do Céu. Pessoal, uma história que mostra como o conhecimento e o sangue frio podem ser a diferença entre a vida e a morte. Foi o que restou para Juliane. E para vocês, o que restou foi deixar um like, compartilhar essa história impressionante e, claro, comentar o que acharam. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.